A morte. Uma reflexão profunda sobre o fim do ciclo de todos os viventes. A morte, embora inevitável, permanece um dos maiores mistérios da existência humana. Ela nos ronda desde a concepção, ainda assim, preferimos não falar sobre ela. Vivemos como se fossemos eternos, ignorando a fragilidade do tempo e o limite finito da vida material como conhecemos. Mas refletir sobre a morte é, paradoxalmente, refletir sobre a própria vida, sobre o que somos, o que deixamos e o que realmente importa. Morrer não é apenas o cessar das funções biológicas. É um rompimento com o mundo conhecido, com os laços afetivos, com os sonhos inacabados e com a matéria. Para quem parte, a experiência é um mistério insondável. Para quem fica, é dor, ausência, saudade. Mas também é aprendizado. A perda revela a profundidade dos vínculos, a importância dos gestos, a urgência de amar enquanto ainda é tempo. A morte desnuda nossas ilusões. Ela ignora status, riqueza, poder. Igualando todos, o pobre e o rico, o oprimido e o opressor, o sábio e o ignorante, o justo e o injusto, não faz distinção da diferença de sexo, religião e cor. Nesse sentido, ela nos convida à humildade. Tudo o que acumulamos, tudo pelo qual lutamos, tudo o que desejamos, aparentemente perde o sentido diante dela. O que resta? O que realmente importa? Talvez o que permanece seja a lembrança que deixamos nos corações alheios, o bem que fizemos, as palavras que confortaram, os sorrisos que provocamos e o amor que damos. Há quem veja na morte o fim absoluto. Outros a veem como passagem. Independentemente da crença, pensar na morte pode ser um caminho para viver melhor. Ela nos ensina a valorizar o agora, a compreender que o tempo é o bem mais precioso que possuímos. Ensina-nos a perdoar mais rápido, a julgar menos, a escutar com atenção, a dizer, eu te amo, com mais frequência como também a nos inserir e interagir no meio. A morte nos conecta com o sagrado, seja esse sagrado Deus, a natureza ou a própria consciência humana. Diante dela, buscamos respostas maiores, um sentido que transcenda a matéria. É nesse momento que muitos despertam para a espiritualidade, para o autoconhecimento, para a compreensão de que não somos apenas corpo, mas também memória, consciência, energia, história e amor. É difícil aceitar a morte. É difícil compreender uma partida repentina, a doença, o fim de um ciclo. Mas talvez a morte não seja uma injustiça da vida, talvez seja sua maior mestra. É ela quem nos alerta que tudo passa, que cada momento é único, que cada abraço pode ser o último. E, por isso, é ela quem nos convida a viver com plenitude. A morte nos alerta que somos um ciclo. Com início, meio e fim e para os espiritualizados um recomeço. No fim, talvez o que assusta não seja a morte em si, mas a possibilidade de não termos vivido de forma verdadeira. De termos amado pouco, sonhado menos ainda, e deixado de lado o que realmente importa. Que possamos, então, fazer da morte uma conselheira silenciosa. Que ela caminhe ao nosso lado não como ameaça, mas como lembrete. E que, ao partir, sejamos apenas corpo que se vai, pois nossa essência já terá florescido nos corações e mentes que tocamos. Viver consciente da morte em mente não é mórbido, é sábio. Pois só quem aceita a finitude é capaz de viver de forma profunda, a mais inteira possível e genuína. Buscando aglutinar em si valores e significado para o verdadeiro sentido de estar vivo, que é o amor. Consequentemente, nos ensina a conceber que não basta amar somente a vida, mas também a morte, porque ela não está desassociada da essência do ser vivente. Ao redor do mundo, muitas culturas encaram a morte não como um fim trágico, mas como uma transição natural da existência, e, em alguns casos, até como uma celebração da vida. Essa visão mais leve ou espiritualizada da morte contrasta com a abordagem comum em sociedades ocidentais, onde ela é frequentemente associada ao luto profundo, medo e tabu. A seguir, cito algumas culturas que comemoram a morte como algo normal, até mesmo sagrado. México. Dia dos Mortos. No México, o Dia dos Mortos é uma celebração vibrante e colorida em honra aos que já partiram. Com raízes nas culturas indígenas astecas e influências católicas, essa tradição acontece nos dias 1 e 2 de novembro.
Durante essa festa, as famílias montam altares com fotos, comidas favoritas, flores e objetos dos entes queridos falecidos. A ideia central é que os mortos retornam temporariamente ao mundo dos vivos para matar a saudade. Não há tristeza, há música, dança, caveiras coloridas e um espírito festivo que celebra a continuidade da vida além da morte. Índia. Cerimônias hindus de cremação e antiesti. Na tradição hindu, a morte é vista como um ciclo natural da alma, que reencarna até alcançar a libertação. O ritual antiesti, ou seja, o último sacrifício, marca a cremação do corpo como liberação do espírito. Em Varanasi, cidade sagrada banhada pelo rio Ganges, muitos hindus desejam morrer ou ser cremados ali, pois se acredita que isso facilita a libertação do ciclo de renascimentos. Em vez de tristeza, há uma aceitação serena e devocional da morte como passagem espiritual. Indonésia. Rituais dos Toraja. O povo Toraja, na Indonésia, possui uma relação única com a morte. O funeral é o evento mais importante da vida social, podendo durar dias ou até semanas, com sacrifícios de animais, festas, danças e cerimônias elaboradas. Além disso, os corpos são frequentemente preservados em casa por meses ou anos, enquanto a família se prepara para o funeral definitivo. Anualmente, em uma tradição chamada Manene, os corpos são desenterrados, vestidos e celebrados com os vivos, reforçando o elo entre gerações e o respeito aos ancestrais. Tibete. Rituais budistas e o Sky Burial. No Tibete, a prática conhecida como Sky Burial, ou seja, enterro celeste, consiste em deixar o corpo do falecido em locais altos para que seja consumido por aves de rapina. Esse ritual tem base na filosofia budista de desapego ao corpo físico e compaixão por todos os seres vivos, incluindo os animais. A morte, segundo o budismo tibetano, é uma transição para outro estado de existência, e há uma série de orações e rituais que orientam o espírito nessa passagem. África. Diversas visões festivas da morte. Em muitos países africanos, especialmente entre os ganaenses, os funerais são eventos grandiosos e alegres. Em Gana, por exemplo, os caixões são esculpidos em formas que representem a vida do falecido, um avião para um piloto, um peixe para um pescador, ou até uma garrafa para um amante de cerveja. As celebrações incluem danças, músicas e roupas coloridas, refletindo a crença de que a alma está voltando para casa, para junto dos ancestrais. Essas culturas nos convidam a repensar nossa relação com a morte. Em vez de vê-la como um fim doloroso, elas a tratam como parte essencial do ciclo da existência, um retorno, uma transformação, ou até uma nova festa. Em um mundo cada vez mais globalizado, essas visões nos ensinam a lidar com a perda com mais serenidade, espiritualidade, sobretudo, celebração da vida. Se quisermos viver plenamente, talvez devamos aprender também a morrer em paz, e celebrar os que já partiram com alegria, memória e amor.